Olá a todos do sexto ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo de filosofia, e o tema da aula está aí no nosso slide, Ética em Sócrates. Então vamos. Bom, já definimos o que é ética na aula passada. Vimos que é um conjunto ali de normas, de regras, que faz com que o ser humano ele busque viver em paz, em sociedade, que faz com que o ser humano busque interagir, ter relações pacíficas com as outras pessoas. Então, uma pessoa ética é uma pessoa que busca vencer as suas limitações e assim busca também uma harmonia social, uma harmonia na sociedade. Então, essa ética, ela é a conduta, ou seja, é o comportamento que é essencial para que as pessoas convivam em sociedade. E através dela, sim, as pessoas passam a respeitar tanto as leis como também umas às outras. Bom, em relação a Sócrates, ele foi um grande filósofo grego. Até então, tínhamos estudado os filósofos da natureza, ou naturalistas. A preocupação desses filósofos era que eles diziam que todas as coisas foram formadas por elementos que existiam na natureza. Então, a preocupação deles era muito mais com essa questão de formação, da origem de todas as coisas. Agora, Sócrates não. Com Sócrates, a preocupação da filosofia foi uma preocupação muito mais humana, do ser humano. Por isso, o tema da aula. Ética em Sócrates. Bom, esse filósofo grego, ele viveu de 469 até 399 a.C. E ele foi muito importante, de modo que depois dele, a filosofia foi dividida em antes dele e depois dele. Ou seja, pré-socrática e pós-socrática. Por quê? Como eu falei, esses filósofos que vieram antes, eles tinham essas preocupações com os elementos, as causas primeiras. E também existiam outros filósofos chamados de sofistas. Esses sofistas, eles só tinham a preocupação de convencer os outros através do discurso, da fala. Eles eram pagos para isso. Eles não tinham preocupação com a verdade. Sócrates já queria saber a verdade das coisas. Bom, Sócrates ele conversava com todas as pessoas, escravizados, nobres, homens e mulheres, e através dessa conversa ele desenvolvia o seu método, que era desenvolvido em duas partes, a ironia e a maiêutica. Bom, ele chegava perguntando as coisas, ele fazia muitas perguntas, assim como um bom filósofo faz. Ele perguntava a alguém: o que é o bem? Aí esse alguém respondia: o bem é tudo aquilo que é bom. Aí ele voltava a perguntar: o que é bom para você? É bom para mim? Aí a pessoa respondia: não. Aí ele falava: então, o bem é aquilo que não é bom. Aí a pessoa dizia: não. Até que chegava um momento que a pessoa não saberia mais responder. Então, essa parte do método dele é chamada de ironia. Por quê? Ele fazia várias perguntas, buscando assim tirar respostas comuns das pessoas. O que ele queria, na verdade, era fazer com que as pessoas construíssem assim suas próprias ideias, seus próprios conceitos sobre as coisas, vencendo assim aquilo que as pessoas pensavam que eram verdades. Depois, a segunda parte do seu método é chamada de maiêutica, que significa o quê? Parto, dar à luz, porque era a partir do momento que a pessoa conseguia, assim, construir as suas ideias, gerando novos conceitos, novas ideias sobre as questões que eles conversaram. Então, ele foi um grande questionador, um grande perguntador, que fazia isso buscando com que as pessoas viessem crescer individualmente. Então, as pessoas deveriam assim buscar a verdade através dessas questões. Era por isso que ele fazia essa questão. Então, o método que ele tinha era esse. Era dividido em duas partes: ironia
onde ele fazia várias perguntas, e a segunda parte, a maiêutica, quando a pessoa ela rompia com tudo aquilo que ela pensava em saber, e a partir desse momento ela crescia nas suas ideias, conhecendo a si mesma. Então, Sócrates foi um grande filósofo e tinha, logicamente, uma atuação muito grande na cidade de Atenas. Tanto é que ele se preocupava com o bem social, o bem da sociedade, com questões políticas também. Então, muitos jovens gostaram dessas ideias de Sócrates. Fique ligado. Sócrates desejava que cada pessoa tivesse um pensamento autônomo, ou seja, um pensamento independente, que a pessoa não fosse uma reprodutora, uma repetidora dos pensamentos alheios dos outros, mas que cada uma viesse assim construir as suas verdades, os seus pensamentos. Tanto é que, por isso, ele usava desse método. Ironia primeiro, perguntando coisas, fingindo não conhecê-las, depois a maiêutica, quando a pessoa dava à luz as novas ideias, novos conceitos e mergulhava nesse conhecimento. Aí eu coloquei uma imagem, a pessoa amarrou a sua bicicleta e alguém foi lá e tirou a sua roda. É uma questão antiética, é uma questão contrária à ética. De repente a pessoa que amarrou a sua bicicleta necessita dessa bicicleta para ir trabalhar. E alguém fez isso. Assim que essa pessoa voltar do trabalho, como que ela voltará para casa sem a roda da bicicleta? E também, mesmo que não, que a pessoa não necessite da bicicleta para trabalhar, mas sim a bicicleta é dela. E alguém sem ética, transgressor da ética, contrário à ética, foi lá e arrancou a roda da bicicleta. Ética em Sócrates. Bom, então, esse grande filósofo grego, ele agia dessa forma, fazendo muitos questionamentos para que a pessoa depois viesse crescer, se desenvolver e construir suas próprias ideias, suas próprias verdades. Sócrates, ele era contrário aos filósofos sofistas, como eu falei anteriormente. Por quê? Eles só queriam convencer as pessoas através da fala, do discurso, mas eles não tinham nenhuma preocupação com a verdade. Eles só ensinavam as pessoas a fim que elas viessem vencer o debate, a discussão, o diálogo, mas sem preocupação com a verdade. Sócrates já se preocupava com a verdade, com o ser humano como um todo. Tanto é que ele falava sobre essa questão da justiça. Para Sócrates, uma pessoa que pratica a justiça tem a alma saudável, como também uma pessoa que não pratica essa justiça não tem essa alma saudável. De modo que a pessoa injusta, ela vai cometendo injustiças e a alma dela vai ficando cada vez pior. Então, ele levantava muito essa questão da justiça, a fim que a pessoa viesse, de fato, ter uma participação justa na sociedade, conhecendo seus direitos e também seus deveres, porque as pessoas não só têm direitos, elas também têm deveres. Em relação à virtude, bom, para Sócrates, a virtude é tudo aquilo que faz o ser humano ser melhor na sociedade. Por exemplo, coragem, justiça, autocontrole, compaixão. O ser humano precisa encontrar essa virtude, ter o conhecimento dessa virtude ou dessas virtudes e assim buscar se exercitar por essas virtudes. Coragem. Bom, o corajoso é uma pessoa que tem medo. A diferença entre corajoso e covarde é que o corajoso ele vence os seus medos e assim passa a agir. Agora o covarde não. O covarde é vencido pelos seus medos e é paralisado. Justiça é reconhecer de forma equilibrada os direitos e os deveres. Agir com justiça. Autocontrole. Autocontrole é o equilíbrio. É a partir do momento que a pessoa ela busca manter-se equilibrada em diversas ocasiões, ela vai se controlando para, por exemplo, não ter um surto de ira. Não significa que a pessoa não vai sentir raiva, tudo isso é humano, porém, o autocontrole é fundamental para a pessoa, assim, buscar o equilíbrio de vida, como também a compaixão. É você atender as pessoas que precisam
e você poder fazer aquilo que dá para você fazer nessa compaixão, nessa ajuda que você terá para com o outro. Então, todas essas questões são virtudes as quais Sócrates levantava. Então, só se chega ao conhecimento verdadeiro quando a pessoa toma consciência das virtudes e busca cada dia se exercitar por cada uma delas. Não é uma questão fácil, mas através de exercícios diários a gente vai alcançando assim essas virtudes e vai se tornando pessoas melhores. Então eu coloquei uma frase de Sócrates: um homem é virtuoso quando conhece suas limitações e suas paixões e consegue superá-las. Ou seja, todos nós temos nossas limitações. De modo que o próprio Sócrates ele levantava essa questão: conhece-te a ti mesmo? Por quê? Se autoconhecer faz com que a gente avance para conseguir superar as nossas limitações. E a partir do momento que a gente supera essas limitações, a gente avança nesse conhecimento. Só é possível avançar nesse conhecimento tendo a consciência das virtudes e das nossas limitações. Também Sócrates chamava a atenção que nunca poderemos conhecer todas as coisas. Porém, devemos, a partir do momento que tomamos a consciência que somos limitados, procurar conhecer a cada vez mais. Outra frase também de Sócrates: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Isso significa o quê? Que às vezes muitas pessoas reclamam que estão sem tempo para isso, para aquilo outro, e estão muito ocupadas. E ele chama a atenção: existem pessoas que estão muito ocupadas com muitas tarefas, porém elas estão internamente vazias. Então, uma vida muito ocupada que não tenha horários específicos para cada coisa, ela pode tornar-se assim vazia. Quando a pessoa reclama que está sem tempo, ela está dizendo que está sem vida, porque tempo é igual a vida. E uma vez o tempo passando, ele não tem como voltar atrás. Outra imagem, que seria o julgamento de Sócrates. Por que julgamento? Ele foi acusado que com as suas ideias os jovens estavam sendo corrompidos, os jovens estavam deixando os deuses da cidade, e ele foi julgado e com isso recebeu a pena de morte por envenenamento. Aí é uma representação desse julgamento. Porém, ele foi morto por questões políticas, porque na verdade ele ensinava o caminho do bem, dos valores para os outros, como vimos nesta aula. Mas por questões políticas ele foi morto e assim tomou o veneno e veio a morrer. Uma observação também: Sócrates não escreveu nada acerca das suas ideias. Quem escreveu foi o seu discípulo, Platão. Tudo que sabemos sobre Sócrates veio de Platão ou de outras pessoas também, já que ele não escreveu nada acerca de suas ideias. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!